dia, igreja. Bom dia. Pode abaixar um pouquinho, Roberto. Está bem alto. Isso, 2. Isso, som. Tá bom. Deus abençoe sua vida por você estar aqui na casa do Pai. Mais um culto para ouvir a voz dele. E saiba que você é fruto de orações. Você só está aqui porque você é fruto da oração da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua esposa. E você continua aqui dentro porque você também é fruto das nossas orações. Porque intercedemos uns pelos outros aqui. Por isso você está aqui essa manhã. Amém? Amém. E sim, eu estou nervoso, o Lele falou aqui. É verdade, é sempre difícil vir para cá, mas eu decidi estar disposto a fazer a vontade de Deus. Amém. Eu creio que aqui é o lugar que eu esteja fazendo a vontade dele e faz parte, né, da jornada com Deus. Estar fazendo a vontade dele, você vai enfrentar alguns momentos difíceis mesmo, momentos que você vai ficar nervoso, mas é necessário para que você acelere o seu processo, para que você evolua. Deus, ele nunca quer que você estacione no mesmo lugar, mas que você seja um ser humano melhor a cada dia, a cada manhã. Amém? O Henrique falou na semana passada, até, ele falou que Deus, a gente fica nervoso em vir aqui, mas Deus que vai falar. Você precisa se preparar. E creio que Deus vai falar ao seu coração essa manhã. Amém. É um tema muito simples. Não, eu acho que a palavra não seria simples, mas comum entre nós. É sobre oração, o que eu quero falar essa manhã, compartilhar com vocês. Mas não é uma oração, uma simples oração. É uma oração respondida. Acredite nisso. Deus tem uma oração que Deus responde. Existe uma oração a qual Deus vai atender se caso você fizer ela. Oração é algo que está no nosso cotidiano todos os dias. Nós, como cristãos, oramos de manhã, oramos antes de comer, antes de dormir. Nós oramos todos os momentos. Mas uma pergunta que eu faço a você hoje: qual é o momento da sua vida que você mais intensifica as suas orações? Qual é o momento que você mais... Sim. Mas antes de você responder essa pergunta para você mesmo, eu gostaria de compartilhar com você algo há pouco tempo que eu aprendi sobre oração. Oração é um movimento que o ser humano faz para entrar em contato com um ser que sabe do futuro. Porque ser humano não sabe do futuro. Só Deus que sabe do futuro. E para que eu quero saber do futuro? Para sair na frente, para me tornar uma pessoa melhor. Quando nós queremos saber do futuro, é uma simples oração quando você fala: Senhor, cuida do meu dia, cuida do meu filho. É sempre no futuro algo que você pede. Senhor, cuida daquela vaga de emprego que eu tanto quero, cuida de mim nessa prova que eu quero passar nessa prova. Nós sempre pedimos algo no futuro. E dependendo de alguns pedidos, né, nós fazemos até algumas promessas para Deus. Senhor, se eu conseguir passar no exame da minha habilitação, eu vou respeitar a sinalização, eu vou jejuar uma semana se eu conseguir passar naquela prova, Senhor. Por favor, me ajuda. Vem com algumas promessas. Tentamos até barganhar com Deus, né? Mas a pergunta que eu fiz, qual é o momento que mais você intensifica as suas orações? É nos momentos de crise. A gente sempre se pega quando a gente está em momento difícil, em orar a Deus. Às vezes você está passando por aquele problema e dentro do carro talvez você lembra e fala: Senhor, por favor, cuida de mim nessa situação. Você está cozinhando lá na sua casa, você acaba lembrando daquela situação: por favor, Senhor, me ajuda a passar por essa dificuldade. Então, nos momentos de crise é que nós intensificamos o nosso pedido a Deus, as nossas orações, os nossos estudos, as nossas petições ao Pai.
Nós buscamos um ser que sabe do futuro, conhece de todas as coisas, mas existe também pessoas a qual procura outras coisas, né, a não ser Deus. Eu dentro do carro, algum dia desses, trabalhando, né, no Uber, eu peguei uma menina que ela, eu sempre pergunto o nome da pessoa, né, bom dia, tudo bem? Ela entrou meio calada no carro e ela era uma menina bem mirradinha assim, que não parecia ela ter a idade que tinha. Ela tinha 30 anos, ela parecia que tinha 18, 17 anos, ela era bem magrinha. E ela estava vestida assim como um menino mesmo, de calçona larga, camisa larga, de bonezão assim, ela tinha um cabelão grande. E eu, assim, no começo da viagem, eu sempre tento entender se a pessoa quer conversar ou não. Ela fala um bom dia, eu primeiro falo bom dia, ela responde. Se seguir quieto, eu não falo muita coisa. A gente fala aqueles assuntos, né? Ah, vai chover hoje, não vai chover, né? Para puxar assunto. E no meio do caminho ela começou, ela que puxou a conversa, daí eu sempre converso, né? E aí ela falou, deve ser do nada assim. Por isso que eu gosto de menina, né? É porque eu sempre fui o menino da casa, tem eu e meu irmão, mas só que meu pai é pedreiro, meu pai trabalha de pedreiro, de mecânico, e eu sempre ajudei ele. Eu sempre coloquei a mão na graxa junto com ele, eu fazia massa lá para ele, eu sempre fui o menino da casa. Acredito que é por isso que eu gosto de menina, acho que é por isso. Falei, entendi, então você só fica meio que concordando ali. E ela começou a contar um pouco sobre a vida dela para mim, uma vida bem difícil, uma menina de 30 anos, que ela foi, não foi bem aceita em casa por ela ser pansexual, ela é. Não sei se você conhece. Depois eu fui procurar quando ela me contou. Pansexual é uma pessoa que fica sendo gente e ela fica. Fica com homem, mulher, com gay, com qualquer tipo de pessoa. E aí eu perguntei, você vai em alguma igreja e tal? Às vezes eu até brinco com a pessoa, e aí, você já aceitou Jesus já e tal? Mas o contato foi meio difícil de fazer. Aí ela falou, sim, eu sou macumbeira. Eu falei, ela falou para mim, eu estou ainda procurando um terreiro para me frequentar e tal. Eu falei, entendi, o terreiro é tipo a igreja deles, né, que eles frequentam. E assim, eu olhei para trás para ver quem era, como ela era, né? Ela usava uma lente, essa lente para deixar o olho verde ou azul, ela tinha uma lente castanho claro, e essa parte branca dos olhos era meio escura, sabe? Meio amarelada, escuro. Ali eu vi uma menina muito perdida, sabe? Difícil, ela tentou se matar várias vezes. A última pessoa que ela queria ver no hospital era o pai dela, porque o pai dela que fez ela ter esse ranco. Era uma situação muito difícil, muito complicada. Então pessoas, nós estamos aqui hoje para buscar Deus, entender o que Ele tem que falar para nós. Mas quando eu lembrei dessa menina, eu falei, caramba, como ela está perdida. Como ela busca coisas em um lugar em que não há esperança, né? Porque você vai nesses lugares, eles querem te ensinar a passar o outro para trás, enfim, eu não frequento, eu não sei como é que funciona. Mas eu vi nos olhos dela uma pessoa perdida, uma vida sofrida. Ellen White, ou melhor, antes de citar Ellen White, eu também tive uma experiência com um menino que eu peguei no carro. Ele pediu para mim entrar no condomínio. Eu entrei e ele já foi diferente dessa menina. Eu peguei ele também, nossa, essa noite conversando com ele, nossa, essa noite eu virei, nossa, acabou de sair uma menina de casa, cheirei a noite inteira e tal, nossa, essa noite eu arregacei. Aí eu brinquei, né? Falei, e aí, você já entregou sua vida para Jesus? Aí ele falou, ainda não, cara. Nossa, eu falei, ele fala com você, não fala? Ele falou para mim, nossa, todas as vezes. E ele começou a chorar no banco de trás assim, e eu fiquei assim, como continuar a conversa, né? E ele foi chorando, e aí eu levo às vezes o livro O Grande Conflito, esse que nós ganhamos, o Grande Conflito, né? Aí eu levo no carro no bolsinho assim de trás do banco, e aí eu conversei um pouco com ele sobre Deus e tal. Eu falei, cara, não importa até onde você foi, Deus ele vai lá te buscar. Não importa o quão longe você tenha ido, mas ainda tem solução, cara. Busca Deus.
Aí eu fui, peguei o livro, dei para ele, ó, leia esse livro aqui, que talvez você vai encontrar Deus aí. Ele, nossa, cara, muito obrigado pela conversa aí, por me animar, muito obrigado e tal, e foi embora. Essa é uma pessoa que eu consegui falar sobre Deus com ela, diferente da outra, não tinha como, não me travou na hora. Ellen White fala sobre oração. Eu peguei um trecho do livro Mensagens aos Jovens, página 250. Ela diz assim: pedi, portanto, pedi e recebereis. Pedi humildemente sabedoria, ânimo, maior proporção de fé. A toda oração sincera há de vir a resposta. Talvez não venha exatamente como desejais ou ao tempo em que esperais, mas virá pela maneira e na ocasião em que melhor há de satisfazer a vossa necessidade. As orações que em solidão diriges, em cansaço, em provação, Deus responde, nem sempre segundo a vossa expectativa, mas sempre para o vosso bem. Ela te fala até algo que nós já sabemos, né? Ela fala que você pede algo, mas talvez não vai ser respondido no momento que você quer. Vai vir na hora da maior necessidade, no momento que Deus acha que tem que ser respondido. Você sabe disso. E quando falando sobre a oração no momento certo de resposta, quando eu gosto de contar coisas sobre a minha vida, né, para retratar um pouco. Antes de eu e a Jennifer casar, a gente estava organizando como seria, valores, todo mundo sabe, né? Ele casou, sabe como é caro. E eu não tinha essa noção de como é caro casar. E eu até falava para ela, amor, é só a gente comprar 4.000 salgados e se pagar pra galera, já era. Mas não quer casar? É só casar. Ela, amor, não é assim, né? A mulher gosta de entrar de vestido e tudo aquilo que aconteceu. Então a gente recebeu uma bênção de Deus antes de casar, que Deus deu um emprego para Jennifer na área que ela queria, na área que ela já estava se encaminhando. E ela ganhava um valor muito bom, que ajudou demais a gente, sabe? Que a gente conseguia juntar dinheiro, juntando com o meu salário, que a vida toda nosso dinheiro foi junto. Então, ela conseguiu ganhar um dinheiro que a gente conseguia guardar bastante e até sair, conseguir curtir as nossas coisas. E quando ela começou a ganhar o dinheiro, nosso dinheiro aumentou, a gente pensou, andava de motinha sempre, difícil, muita gente acompanhou, eu vinha na chuva para a igreja e tal, e eu andava com ela, a gente acabou se acidentando, pensamos em tudo isso. E falou, amor, vamos comprar um carro? Vamos ver como é que funciona para comprar um carro. E ela falou, vamos ver, amor. Ela estava ganhando mais que eu até, tal, ótimo. E eu comecei a procurar um carro para comprar. Alguns conhecem um pouco da história. E eu procurando, vendo financiamento, muito alto, né, difícil e tal. E eu encontrei pelo Facebook lá uns caras que vendiam consórcio, mas era uma carta contemplada, né? Não sei se todos conhecem consórcio aí. Você paga uma carta, você pode ser sorteado no começo, no meio e no final. A carta contemplada, você compra, você dá uma entrada, paga a primeira parcela, é só ir lá pegar a carta e tirar seu bem. É muito mais rápido. E aí eu fiquei meio desconfiado, deixei pra lá e tal, e procurei outra coisa. Aí o cara veio conversar comigo, peguei o contato dele, ele pegou o meu, e a gente começou a conversar, e falei, não, vem, os caras que vendem são bons, né? Falou, e aí, vamos realizar esse sonho, doutor? Chamava o de doutor. Falei, vamos lá e tal. Eu chamei meu irmão Paulo, vamos embora comigo lá, ver como é que é esse escritório dos caras, se é sério e tudo mais. E a gente foi pra Bauru, de motinha, né? Não tinha carro. Chegamos em Bauru, no escritório do cara, sério, lugar sério, sim. Os caras conversar com a gente de terno e tudo mais. E aí, doutor, tal, é assim que funciona, essa é a parcela. Era uma parcela muito boa, de um valor alto, e ia fazer em bastante tempo, mas só que era um preço muito bom. Então, enchia seus olhos, sabe? E aí eu dei mais ou menos quase 4.000 de entrada lá, tinha que dar entrada na carta contemplada. E aí ele falou, hoje é dia 10,
dia 15, 18 sai a assembleia, no outro dia a gente te liga, você já pode ir pegar a carta e você pega seu bem onde você quiser. Falei, beleza, fechamos o acordo e tudo mais, voltei para casa esperando. Aí você começa a procurar carro, né? Nossa, vixe, imagina, agora deu certo, amor, né, amor? Eu lembro. E a gente começou, aí chegou no dia 18, ninguém tinha me ligado. Chegou no dia 19, nada de ligação. O que aconteceu? E eu havia pesquisado sobre o lugar, se era sério, se havia saído, se não tinha golpe, nada, eu não havia achado nada. E um desses dias que ninguém me ligava e nada, e os contatos do vendedor já começou a diminuir comigo, já me demorava a me responder demais. E eu ficava, caramba, e agora? E eu, uma noite lá, antes de dormir, eu resolvi procurar de novo sobre esse consórcio, carta contemplada. Eu não me lembro o nome, as siglas, eram 3 siglas que eu não lembro o nome da organização. E aí eu comecei a achar um monte de coisa. Gente falando, é golpe. Colocava fotos do vendedor lá no Facebook e falava, isso aí é um mentiroso, estelionatário que arranca dinheiro dos outros. Eu comecei a ver um monte de coisa. As pessoas criavam um grupo no Facebook para falar mal deles. Nossa, aí eu fui dormir, não dormi à noite. Fiquei em claro à noite pensando, e agora? O que eu vou fazer? R$4.000 para nós na época, quase 4, era muito, até hoje, né? E muito dinheiro. E aí eu falei para a Jennifer, de amor, está acontecendo isso, estou preocupado. E ela já, que domina, né, na arte, na internet, começou a procurar. E numa dessas Deus agiu na situação. Uma mulher entrou em contato com ela para oferecer, dessa mesma empresa, oferecer o consórcio. Ela falou, não, é golpe e tal. Mas por quê? Uma mulher séria da empresa. Mas por que é golpe? Porque aconteceu isso e tudo mais. Enfim, para não alongar. A gente estava sendo... a gente não comprou carta contemplada, a gente comprou um consórcio comum. A gente ia receber, sei lá Deus quando, dentro desse prazo de, eu acho que era 80 meses. E a gente precisava na hora, né? Porque a gente queria na hora. E mesmo assim parecia ser golpe, porque os valores não estavam batendo. Os valores estavam dando muito em cima, e você olhava e falava, mas não ganha nada com isso aqui e tal. Era muito estranho. Mas Deus entrou na situação, conseguiu recuperar de volta, eles estornaram, a mulher séria viu as nossas conversas no WhatsApp e falou, realmente, estava prometendo uma coisa que não existe aqui na empresa, a gente não vende esse tipo de carta e tudo mais, e deu uma semana eles estornaram o valor. Amém. E a gente saiu de lá aliviado, sabe? E na moto eu lembro assim, na volta eu lembro de ter falado verbalmente com Deus, falei, Senhor, eu entendi que esse não é o momento, essa não é a hora. A gente orou, eu orava a Deus para que desse o carro para nós, né, para que uma sujeita a gente consiga um carro, mas naquele momento eu entendi, falou, não está dando certo, então eu entendi, Deus, esse não é o momento. E hoje a gente tem o nosso carrinho aí, graças a Deus, como isso hoje. Mas esse sim é uma resposta das nossas orações. Tudo que pedimos em oração nem sempre será uma bênção, mas o Altíssimo seleciona o que vai dar certo. Nem todas as coisas que você pede para Deus, se você sabe, Deus vai atender. Mas o que vai dar certo na sua vida, Ele seleciona e atende. O que eu quero focar nessa manhã são 2 palavras: oração e resposta. Houve tem uma mulher na Bíblia, a qual a sua oração, ela foi irresistível ao coração de Deus. E em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 26 e 27. Romanos 8, versos 26 e 27. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus,
intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo ele traduz o que nós pedimos a Deus. O que nós falamos é indigno de chegar aos céus. Então o Espírito Santo ele pega esse pedido nosso e traduz a Deus para que Ele atenda ou não os nossos pedidos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Em Samuel, pode abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 1 mesmo. Em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 1. Amém? Ele diz assim: houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre, havia lhe feito uma mulher estéril. Ana, ela vivia numa época em qual era muito machista, era um lugar muito machista, porque uma mulher estéril naquele tempo era considerada uma mulher que foi esquecida por Deus, uma mulher que não só por Deus esquecida, mas pela sociedade. Imagino eu que na casa do seu esposo, Eucana, ele não presenciava essas situações, Ana e Penina discutindo, e talvez Penina falava para Ana: quem é você? Você tem voz aqui em casa? Você não consegue ter um filho? Você não consegue dar um filho para o nosso marido? Você foi esquecida por Deus. Hoje, eu acho que uma mulher não ter filho é um erro técnico, né? É difícil para uma mulher aceitar não ter filho hoje, mas eu acho que é muito diferente do que naquela época, né? Uma época extremamente machista e difícil de viver. Uma mulher, o homem que tinha valor, né? 9 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no verso 12 diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Ana sofria tanto que Eli a toma como embriagada, né? Ela só estava chorando e ela orava de forma que a sua voz não saía. E naquele momento Eli a enxerga de longe, no templo de Siló, e entende que ela está embriagada. Aparta de ti esse teu vinho. Ela: não, eu estou pesado de coração, eu não consigo dar um filho para o meu marido, para mim é muito difícil. Então, no verso 16 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. Ele roga uma palavra de bênção sobre ela. Vai em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então Ana, naquele momento, a história diz que ela nem comia nem bebia, ela sofria tanto que ela não conseguia comer nem beber. Ali naquele momento ela come, e a Bíblia diz que o seu semblante muda. Ela vai para casa e a Bíblia diz que ela vai ter com o seu marido, e Deus se lembra dela. Preste atenção nesses 4 versos de Samuel 3. Abre aí Samuel 3, verso 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Essa foi uma oração que Deus responde de Ana. Ana, o que ela pede para Deus? Eu não li esse verso. Ana pede um filho, para que Deus dê um filho a ela. Imagina, todos os anos Ana subia em esposa. Todos os anos ela pedia um filho para Deus. Todos os anos. É como uma criança quando vai com a mãe no mercado. Pede, e a mãe às vezes dá, às vezes não dá, mas Deus naquele ano decide dar um filho para Ana. Nesses 4 versos que nós lemos, a Bíblia disse que naquele tempo eram poucas as visões. As coisas espirituais que aconteciam era já muito escassa e precisava nascer um profeta naquele lugar. Então imagino eu que Deus passa os olhos sobre a terra, procurando alguém, e ele vê uma mulher orando, de joelho no templo, chorando. E naquele lugar, e lá no céu, quando Deus passa os olhos, talvez Deus, cala-se todas as vozes, deixa eu ouvir essa mulher. Ela disse que se eu der um filho para ela vai me devolver essa criança. Então dá para ela. Talvez os anjos encarregam. Então dá para ela que é a bênção, que agora precisa nascer um profeta naquele lugar. O povo de Israel que Deus faz nascer na terra, ele precisava perdurar durante o tempo. Então Samuel nasce, porque Ana, aí vai a resposta da minha pergunta do seu irmão, que existe uma oração que é atendida, porque Ana atrelou a sua vontade com a vontade de Deus na terra. Então todas as vezes que nós atrelamos a nossa vontade com a de Deus, com algo que Deus quer fazer na terra, a sua oração vai ser respondida. Deus precisava de um profeta naquele tempo, e esse profeta era Samuel. A Bíblia diz que todos os anos Ana vinha com seu marido ao templo para visitar Samuel. Samuel era um menino, e Deus fala com ele desde cedo, porque ele foi oferecido desde cedo a Deus. Amém? Amém. Que as suas orações estejam atreladas à vontade de Deus, e assim elas vão ser respondidas. Amém? Amém?
Por isso, fronte. Vamos orar. Santo Deus que estás nos céus, estamos aqui, Pai, porque queremos entender a sua vontade. Amém. Nós sabemos hoje que os nossos sonhos, as nossas petições, nossa vida tem que estar atrelada à sua vontade, para que ela aconteça aqui na terra, Pai. Então que possamos ser o sal da terra, que possamos amar uns aos outros, porque é isso que o Senhor quer fazer aqui na terra, Pai. Que possamos perdoar para nós mesmos voltar a dormir, Pai. Que possamos ser filhos teus. E quando falamos que somos filhos teus, nós precisamos viver o que pregamos. Então, se faça presente em nosso meio e nos torne nova criatura a cada manhã. Isso é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.